pessoal do sexto ano B, C e D da Escola Elza Miguel, beleza? Vamos aí para a nossa aulinha 6. Lembrando, o Centro de Mídias São Paulo está revisando as matérias que a gente viu, sobre aquelas videoaulas que a gente viu. Eu vou então, devagarzinho, continuando o nosso currículo, né? A gente então aí, a gente falou de um monte de civilização: Fenícia, Persa, Grécia, Roma, Hebreu, os mesopotâmicos, né? E aí a gente vai entrar numa nova fase, numa nova época histórica, que é a Idade Média. Então, quando a gente está falando dessas civilizações antigas, a gente fala de Idade Antiga, né? E quando cai o Império Romano, que a gente viu aí, que a gente estudou no Centro de Mídias e na aula gravada minha, quando cai o Império Romano, a gente começa, não é, a Idade Média. E a gente vai falar de um povo também, né? Se conectando ao Centro de Mídias, está falando de civilizações, a gente vai falar sobre uma civilização. E eles falaram essa semana do Egito, teocracia. Aqui também a gente vai ter uma teocracia. Vamos ver? Os bizantinos. Então, olha aí, a gente tinha aí o Império Romano gigantesco. Quando o Império Romano entra em crise, ele é dividido em Império Romano Ocidental, o laranja aí, e o Império Romano Oriental, o roxo, né? O Império Romano Ocidental cai com a invasão dos bárbaros, dos germânicos, que eu falei na aulinha de Roma e Império. E o Império Romano Oriental, ele continua, mas ele muda o nome de Império Romano do Oriente para Império Bizantino. Por quê? A capital do Império Bizantino se chamava Bizâncio. Bizâncio, por isso Império Bizantino. A capital do Império Bizantino, depois que o imperador Constantino reforma a cidade, ela passa a se chamar Constantinopla. Então o Império Bizantino vai ter influências romanas, né, como a política, o império, e influências religiosas de Roma, que é o cristianismo. O cristianismo é uma religião que surgiu dentro do Império Romano e que depois consegue conquistar todo o Império. O Império Bizantino é um império cristão. E vai herdar da civilização grega toda aquela filosofia, os filósofos e a língua. A língua grega passa, depois de um tempo, ser a língua oficial do Império Bizantino, né? Então, juntando política, religião, uma mesma língua, você vai ter uma unidade política, uma mentalidade aqui religiosa, cristã, beleza? Então aí, a capital do Império Bizantino, dos bizantinos, era Constantinopla, considerada a porta do Oriente. Todo mundo que ia do Ocidente para o Oriente ou do Oriente para o Ocidente passava por Constantinopla. Era uma cidade cosmopolita. A principal atividade econômica dos bizantinos será o comércio. Todo mundo que passava lá fazia um comércio. Passava gente de todo lugar do mundo. Por isso, cosmopolita. Você encontrava grego, encontrava romano, encontrava os caras germânicos, encontrava cara árabe, de todo lugar do mundo. Lembre, capital do Império Bizantino, Constantinopla, comércio. Você vai ter os líderes, a política, para a gente lembrar lá, vai ser uma teocracia, onde o poder do imperador vem de Deus, né? Só que aqui, diferente dos egípcios, né, que são os deuses egípcios, aqui de Deus, o Deus cristão, né? O imperador é como se fosse um vice-deus. O imperador manda em tudo. Ele tem o poder político, o poder militar e o poder religioso. César o papismo, ele é César, imperador, e ele é um papa. Ele comanda a política e a religião. Teocracia, o poder vem de Deus. E no Império Bizantino a gente tinha esses imperadores. O mais importante foi o Justiniano. Olha lá, um estado, uma lei, uma igreja. Ele cria toda a lei do Império Bizantino no Corpus Juris Civilis. São leis escritas do Império Bizantino. Manda construir grandes obras, ele cobra altos impostos, você tem uma expansão territorial, você vai ter revoltas por causa desses altos impostos. Olha aí, é um mosaico. Mosaico é uma técnica em que você vai colando pecinhas até formar a figura. Você vai colando vidro, azulejo, pedras preciosas, não é? Os mosaicos.
Justiniano, você teve vários imperadores, Justiniano é um dos principais, tá? Por quê? Você vai ter a maior expansão territorial e a criação do Código de Leis Escritas baseado no Código de Leis Romano, Corpus Juris Civilis, o Código de Justiniano. Então, Justiniano era como se fosse um vice-deus, ó, poder vem de Deus, teocracia. Você vai ter uma revolta importantíssima aí, não é? Que é a revolta de Nica, onde os bizantinos ficam revoltados por causa dos altos impostos, né? E o imperador, né, prende todos esses caras no hipódromo, onde eles viam corrida de cavalo, mandam matar todo mundo contra essa revolta. É o poder do imperador, né? E a principal obra que o Justiniano mandou construir é a igreja de Santa Sofia. Hoje, né, ela foi uma igreja católica, depois vira uma mesquita e depois ela vira um museu, e hoje está em discussão se vira um museu ou uma mesquita, né? Mas olha aí, ó, você vê traços das características romanas, né? Os arcos, a abóbada, né? E cristã. Ela não tem uma decoração por fora, mas ela por dentro é riquíssima, cheia de joias, cheia de ouro, né? De decoração. Igreja de Santa Sofia, construída pelo imperador Justiniano, uma das principais obras arquitetônicas do Império Bizantino, né? Então, olha aí, é uma foto aérea da igreja criada por Justiniano até hoje aí, beleza? Então, galera, aqui é só um complemento aí, né, para a gente não ficar só nessa revisão do centro de mídias, o Império Bizantino, né, o antigo Império Romano Oriental. Ele vai, enquanto o Império Romano Ocidental caiu e vai virar vários reinos bárbaros, o Império Romano Oriental, que muda o nome para Império Bizantino, vai se sustentar, não é? A queda do Império Romano Ocidental até a queda desse império que eu falei, a gente chama aí de Idade Média, tá? Então a gente está começando aos pouquinhos, passar da Idade Antiga para a Idade Média. Qualquer dúvida, vamos lá no plantão, nos nossos horários. Obrigado, galera. Abraço.